Polícia Federal prendeu hoje, na região de Campinas, 6 pessoas suspeitas de participação em uma quadrilha que atua no tráfico internacional de drogas. Durante a Operação Pandemônio, também foram apreendidos carros de luxo, armas, uma grande quantidade de munição, além de 4 quilos de pasta base de cocaína. Segundo as investigações, a droga vinha do Paraguai até Campinas e era distribuída por toda a região pela organização criminosa. A suspeita é que eles atuavam na região há pelo menos 6 meses. Nesta manhã, os policiais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão preventiva. 8 dos suspeitos já estavam presos desde o ano passado, acusados de outros crimes. Os outros 4 foram detidos em Sumaré, Campinas e Ribeirão Preto. Durante a ação, 2 pessoas também foram presas em flagrante. Ao todo, 6 pessoas foram detidas hoje, suspeitas de fazer parte da organização. Durante a ação, os presos tentaram subornar os policiais. Houve oferta da quantia de R$20 mil, propina, que foi ofertada para o policial, não aceita e dado voz de prisão também por esse delito. A polícia também apreendeu pasta base de cocaína, R$20 mil em dinheiro, cerca de 200 munições de armas de grosso calibre, como fuzis e carros de luxo. Alguns imóveis foram sequestrados. Os presos são moradores de bairros nobres e atuavam como empresários. Um deles tem uma franquia no ramo de alimentos. Estabelecimento comercial do ramo alimentício, que está sendo objeto de um arrolamento de bens e de sequestro cautelar, além de outros imóveis. Os detidos serão autuados por diversos crimes, entre eles lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas, corrupção e por integrar organização criminosa. 2 bandidos morreram ontem à noite durante uma tentativa de assalto a um ônibus na rodovia que liga Olambra a Arthur Nogueira. Um policial que estava no veículo reagiu e matou os criminosos. As marcas de sangue no assoalho e dos tiros no para-brisa mostram o resultado da ação. Cerca de 40 passageiros estavam no ônibus que fazia a rota Campinas-Arthur Nogueira no momento em que tudo ocorreu. Segundo os policiais, por volta das 7h15 da noite, os criminosos entraram no ônibus e anunciaram o assalto, ameaçando a cobradora e o motorista. Dentro do veículo estava um policial militar rodoviária paisana, que reagiu, disparando 7 tiros. 5 deles atingiram os bandidos. É uma reação que o policial, mesmo no horário de folga, ele assume uma condição de policial, como se estivesse de serviço, para defender a sociedade, para defender os outros ocupantes do veículo, esse policial ele veio aí a praticamente a querer salvar os outros passageiros do ônibus. Pedro da Silva Machado, de 36 anos, e Peter Charles Alves de Souza, de 28, caíram do ônibus ainda em movimento e morreram no local. Por eles não acreditar que haveria um policial no interior do ônibus, eles não acreditarem nessa situação, eles acabaram assustando também, e tentaram empreender fuga. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre 22 e uma réplica de pistola. O motorista não quis gravar entrevista, mas disse que o trecho é tranquilo e que em 10 anos nunca tinha sido assaltado. Os corpos foram encaminhados para o IML de Limeira. Alunos de uma escola estadual de Paulínia fizeram hoje de manhã um protesto contra a falta de estrutura do prédio. Além de funcionar de maneira precária, a unidade de ensino é frequentemente invadida por animais peçonhentos. É neste espaço totalmente improvisado que funciona desde 2012 a Escola Estadual Parque dos Servidores, onde estudam 700 alunos. O prédio é, na realidade, a estrutura do sambódromo onde são realizados os desfiles do Carnaval de Paulínia e outros eventos da cidade. Deste lado fica a arquibancada e do outro, na parte interna, estão as salas de aula, em meio a vidros quebrados e algumas janelas que já estão até sem a proteção. Uma rede de vôlei e uma trave de metal foram instaladas de forma precária para tentar fazer deste local uma quadra de esportes. Por causa da falta de estrutura, um grupo de estudantes resolveu fazer um protesto para chamar a atenção das secretarias municipal e estadual da educação. Apesar da responsabilidade sobre a unidade ser do governo paulista, foi a prefeitura que cedeu o espaço para funcionar a escola. Com faixas e cartazes, os jovens se reuniram em frente ao prédio do Poder Público e fizeram uma caminhada pedindo providências. Não tem como estudar ali com esse pensamento de ir para a escola,
não saber o que pode acontecer. Os estudantes reclamam ainda da presença de animais peçonhentos na unidade e mostraram fotos que eles tiraram. Rachaduras nas paredes são outra preocupação. Esta é tão grande que é possível passar no meio dela. Os alunos também se sentem inseguros frequentando um ambiente que fica embaixo de uma arquibancada de concreto. Esse ano o carnaval não foi realizado lá. Por quê? Por risco de segurança. O local foi interditado. A área que foi interditada é como se fosse o nosso telhado. A gente fica embaixo da área que foi interditada. Se em cima está comprometido, imagine que dirá embaixo a situação que a gente fica, né? Os pais dos estudantes também estão preocupados com a situação. Tem mais de 20 anos em que não se cria, em que não se constrói uma só escola estadual, enquanto que a população da cidade mais que dobrou nesse mesmo período. E não é nem só pela necessidade, é uma garantia constitucional, né? É um exercício de cidadania. E a administração ela tem que ter um olhar bastante significativo para a questão educacional no município. Segundo os alunos, a prefeitura prometeu que uma escola nova seria entregue este ano, mas a promessa não saiu do papel. A Prefeitura de Paulínia informou que ofereceu no ano passado ao governo de São Paulo um novo espaço para a instalação da escola e que aguarda uma resposta da administração. A Secretaria Estadual de Educação afirmou que já deu início à construção de um novo prédio e que ele deve ficar pronto ainda este ano. Sobre os problemas de estrutura, diz que uma equipe de manutenção vai visitar o local para tomar providências. Com relação aos animais peçonhentos, a Secretaria declarou que o estabelecimento passou por dedetização no mês de janeiro, antes do início das aulas, e que o mesmo procedimento está programado para abril. A manutenção dos cobradores nos ônibus do transporte coletivo de Campinas foi discutida na Câmara Municipal. Um vereador já protocolou a inclusão de um projeto de lei na pauta de votação que exige a presença de mais de um funcionário dentro dos coletivos. A reunião discutiu a segurança e a necessidade da manutenção dos cobradores nas linhas de ônibus de Campinas. Convidado, o secretário de Transportes, Carlos José Barreiro, não compareceu. Os veículos sem cobrador já são 30% da frota da cidade. De acordo com a ENDEC, menos de 20% dos usuários dos coletivos no município utilizam dinheiro para pagar as viagens. A prefeitura pretende até o meio do ano eliminar a utilização de dinheiro nos ônibus, para que o pagamento seja feito somente com o bilhete único. Segundo a Transurc, os cobradores seriam realocados para outras funções, como mecânicos, eletricistas e motoristas. É perigoso a hora que a gente vai descer, se o motorista não vê, pode ocasionar acidentes. Então, acho que é importante manter os cobradores para estar ajudando o motorista do ônibus. O vereador Pedro Tourinho, do PT, protocolou um requerimento para um projeto de lei que exige a presença de mais de um funcionário nos coletivos. A gente entende que o cobrador é um empregado fundamental para a segurança do transporte urbano na cidade, para evitar a evasão de receitas, para auxiliar as pessoas que estão no ônibus e que precisam de algum tipo de auxílio especial. E a gente acha que essas são condições que não vão mudar, independente de ter dinheiro, não ter dinheiro, se é só cartão no ônibus. A votação do documento será feita na próxima segunda, para que o projeto seja colocado em pauta em 2 semanas. O secretário de Transportes, Carlos José Barreiro, informou que não pôde comparecer por causa de compromissos previamente agendados. Disse ainda que a ENDEC pode autorizar que uma linha circule sem cobrador quando possui baixa taxa de ocupação, liga vias do bairro ao terminal ou opera entre terminais, ou ainda quando o número de usuários pagantes é abaixo da média do sistema. E veja a seguir, em Campinas, governador Geraldo Alckmin anuncia a construção de 2 represas aqui na região.